Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje o nosso papo é para tentar desembolar uma ideia que, olha, pode ser revolucionária, especialmente para quem já se sentiu culpado por não, sei lá, amar o suficiente. Sabe aquela sensação de que por mais que a gente tente, nosso amor pelos outros é sempre meio falho, imperfeito? Pois é, o material que a gente tem em mãos hoje, um trecho do livro Finalmente Vivos, de John Piper, ele argumenta que talvez a gente esteja olhando para o problema pelo lado errado. A proposta dele é que a solução começa num lugar que a maioria de nós nem espera. A nossa missão aqui é entender a lógica por trás disso, desvendar a ordem exata entre três palavras-chave: novo nascimento, fé e amor. E para começar essa jornada, o autor nos joga direto no centro do labirinto, que é uma passagem bíblica. É do livro de 1 João, capítulo 5. E esse é o alicerce de todo o argumento. O texto diz mais ou menos assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus é este, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E essa última frase, não são pesados, é o ponto de partida de tudo. Ok, vamos começar por aí, porque essa afirmação já me pega. Os seus mandamentos não são pesados. Tenho que admitir que isso soa um pouco idealista, sabe? Na vida real, mesmo para a pessoa mais devota, a obediência pode parecer um fardo enorme em certos dias. Amar quem é difícil, perdoar quem nos feriu, isso parece bem pesado. O autor ignora essa luta diária ou ele aborda isso de alguma forma? Essa é a pergunta perfeita, porque toca no centro da questão. Ele não ignora a luta, de jeito nenhum. O que ele faz, baseado no texto de João, é redefinir, a fonte da obediência. A análise dele aponta que não se trata de ter força de vontade para carregar um peso. A chave está na frase anterior. O amor de Deus é este, que guardemos os seus mandamentos. Ele faz uma distinção crucial aqui, usando um outro texto, lá de João 14, onde Jesus diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Percebe a estrutura? É causa e consequência. O amor vem primeiro, guardar os mandamentos é o resultado. Ah, então não é que o ato de obedecer em si seja sempre fácil e leve como uma pluma. Exato. É que quando a motivação é o amor, a percepção do fardo muda. A gente faz por prazer, não por obrigação. Exatamente. O autor usa o Salmo 119 como exemplo. O salmista diz coisas como: tenho prazer nos teus testemunhos. Ou então, amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Para um coração que ama a Deus, a vontade de Deus não é uma prisão, é um caminho desejável. A luta ainda existe, claro, mas a direção do coração mudou. O desejo fundamental é agradar a quem se ama. Então, o peso, ele se transforma numa expressão de afeto. Entendi. E quando o texto fala de mandamentos, a que se refere especificamente? É tipo uma lista de regras? No contexto das cartas de João, o foco principal é um só: amar uns aos outros. Piper nos lembra de um João 4, que é bem direto. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. O mandamento é explícito, sabe? Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então a prova prática do nosso amor vertical, por Deus, é o nosso amor horizontal, pelas pessoas. Certo. Isso faz todo sentido. Mas aí eu chego no versículo 2 do capítulo 5 e minha cabeça dá um nó. O texto parece virar tudo de cabeça para baixo. Ele diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus. Ué, eu pensei que o amor a Deus era demonstrado pelo amor às pessoas e não o contrário. Fiquei um pouco confusa com essa parte. É uma inversão que parece contraditória, eu concordo. Mas o autor argumenta que ela funciona como um mecanismo de segurança, um teste de autenticidade. Pense bem, é possível fazer atos de amor pelas pessoas por motivos completamente egoístas, certo? Sim, claro. Para ser vista, para se sentir bem consigo mesma. Exato. Por pena.
O que João está dizendo, segundo a análise, é que o amor genuíno, aquele que se importa com o bem eterno da outra pessoa, ele só pode nascer de um coração que ama a Deus de verdade. Amar a Deus é o que purifica e dá o propósito correto ao nosso amor pelos outros. Sem isso, corremos o risco de praticar apenas uma filantropia vazia. Ok, então o amor a Deus é o critério de qualidade do nosso amor pelas pessoas, e isso nos leva de volta à estaca zero. Como a gente consegue ter esse tipo de amor fundamental por Deus, que transforma a obediência em prazer? Isso parece uma tarefa sobre-humana. E é exatamente aqui que o argumento dá uma virada. A resposta não está no nosso esforço. Olha, essa conexão que o autor faz agora com uma palavrinha no início do versículo 4. Foi o que fez a ficha cair para mim. O texto diz: os mandamentos não são pesados porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esse porquê é a dobradiça de tudo. A razão pela qual os mandamentos não são fardo não é porque a gente se esforça mais, mas porque algo aconteceu com a gente. Nascemos de Deus. E esse novo nascimento nos dá a vitória sobre o mundo. O mundo. Essa é outra daquelas palavras que podem significar 1000 coisas. O que é vencer o mundo nesse contexto? O autor nos leva a outro trecho de João para definir isso. Lá diz que tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Espera aí, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, isso soa como algo saído de um texto do século XVI. Trazendo isso para hoje, o que seriam essas coisas? Ótima pergunta. Em termos de hoje, seria a nossa obsessão por ter o celular mais novo. Sabe, a ansiedade que a gente sente ao rolar o feed do Instagram e ver a vida aparentemente perfeita dos outros, desejando o que eles têm. Isso é a concupiscência dos olhos e da carne. E a soberba da vida é aquele orgulho que sentimos quando conseguimos algo, um carro novo, uma promoção, e fazemos questão de mostrar, de basear nosso valor naquilo. Piper resume de forma brilhante: o mundo é o conjunto de desejos pelas coisas que não temos e o orgulho pelas coisas que temos. Essas são as forças que nos escravizam e nos impedem de amar. Faz todo sentido. É impossível amar a Deus ou a outra pessoa de verdade quando a gente está consumida pela inveja do que não tem ou pelo orgulho do que tem. Isso me lembra de uma vez que eu estava num jantar e passei mais tempo pensando em como contar sobre uma conquista minha no trabalho do que ouvindo o que a pessoa na minha frente estava passando. O orgulho me impediu completamente de amar naquela hora. Exatamente isso. Esses desejos são como ídolos que competem pelo nosso coração. O novo nascimento, então, vence o mundo porque ele quebra o poder dominante desses ídolos. Ele não os elimina completamente, a luta continua, mas eles não são mais os nossos mestres. Ok, eu entendo a lógica. O novo nascimento nos liberta do domínio do mundo, da inveja e do orgulho, para que a gente possa amar, mas dizer que o novo nascimento simplesmente quebra o poder do mundo ainda soa um pouco mágico. Qual é o mecanismo por trás disso? Como uma coisa leva a outra na prática? Perfeito. E o texto dá a resposta na segunda metade do mesmo versículo. Ele diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A conexão é direta. O novo nascimento vence o mundo porque ele gera fé em nós. O novo nascimento é a causa, a fé é o efeito imediato. E o que é fé aqui? É só acreditar que Jesus existiu? De jeito nenhum. A definição que o autor usa é muito mais profunda. Fé não é apenas um consentimento intelectual com fatos. É a nova vida que Deus acabou de criar em nós, subitamente enxergando a beleza, o valor e a superioridade de Jesus Cristo acima de todas as outras coisas. É ver Jesus não apenas como um salvador, mas como um tesouro infinitamente mais valioso do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Mas como essa fé, essa nova percepção do valor de Jesus efetivamente vence a atração do Instagram, a vontade de ter um carro melhor, o orgulho da minha carreira? A explicação ainda parece um pouco abstrata para mim. O autor usa uma analogia que ajuda a tornar isso bem concreto. Imagine que você passou a vida inteira colecionando, sei lá, figurinhas raras. Você as ama, elas são seu bem mais precioso, definem quem você é. Um dia, alguém te mostra uma obra de arte original de um mestre como o Rembrandt.
Ao contemplá-la, você é tomado por uma beleza e um valor que fazem sua coleção de figurinhas parecer, de repente, trivial. As figurinhas não deixaram de ter o seu valor, mas, em comparação, elas se tornaram insignificantes. Você não precisa de força de vontade para parar de amar as figurinhas. Seu coração foi capturado por algo infinitamente superior. A fé, segundo Piper, é o que nos faz enxergar que Jesus é a obra de arte, e as ofertas do mundo são as figurinhas. A fé vence o mundo não pela força, mas pela satisfação superior. Uau! Essa analogia clareia tudo. A fé não é lutar contra os desejos, é substituí-los por um desejo maior. Então, se a gente for montar o quebra-cabeça, qual é a ordem exata das peças? A ordem causal que o autor extrai do texto é clara, e ele insiste que ela é fundamental. Fica assim: primeiro, o novo nascimento. É o ponto de partida, uma ação soberana de Deus onde ele nos dá vida espiritual. Segundo, a fé em Jesus. É o resultado imediato e inevitável do novo nascimento. A nova vida que Deus cria em nós imediatamente vê e se agarra a Cristo como seu tesouro supremo. E terceiro, o amor pelos outros. É o fruto que brota dessa fé. Porque a fé nos satisfez em Cristo, somos libertados da necessidade de usar as pessoas ou de nos autopromover. Um coração satisfeito é um coração livre para amar. Novo nascimento causa fé, que causa amor. Por que essa ordem é tão crucial? Porque o autor insiste tanto em separar a fé do amor, mesmo que eles andem juntos. Qual é o perigo de misturar as duas coisas? O perigo, segundo ele, é a base da nossa segurança. Em muitas teologias, a fé é redefinida para incluir o amor e as boas obras, como se fossem tipo a mesma coisa. O autor argumenta que, embora sejam inseparáveis onde há fé verdadeira, haverá amor, eles são distintos, e essa distinção é a nossa única esperança. E por quê? Isso me leva a uma questão muito prática. O que acontece nos dias em que o meu amor falha? E esses dias acontecem o tempo todo. Se a minha fé é o meu amor, e o meu amor hoje foi fraco, egoísta e impaciente, isso significa que a minha fé também é fraca e que a minha posição diante de Deus está em risco? Exatamente esse é o ponto. Você articulou o dilema que assombra a vida de muitas pessoas. Se a nossa segurança dependesse da qualidade e da consistência do nosso amor, viveríamos num estado constante de ansiedade e desespero. Ou, como diz o autor, cairíamos em dois extremos. Um legalismo frenético, tentando compensar nossas falhas com mais esforço, ou um fatalismo cínico, simplesmente desistindo de tentar. E qual é a saída? Onde o texto de João nos dá uma corda de segurança para esses momentos de falha. A saída está em 1 João capítulo 2, versículo 1. É uma das passagens mais reconfortantes. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, ou seja, falhar em amar como deveria, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. A nossa esperança não está no nosso amor imperfeito, mas na perfeição de Cristo, nosso advogado. A ênfase muda completamente. A atenção sai da minha performance e vai para a performance dele. Precisamente. O texto chama de o justo. Nós falhamos, ele nunca falhou. Nosso amor vacila, o dele é perfeito e constante. E é essa pessoa, com seu histórico perfeito, que se apresenta diante de Deus em nosso favor, especialmente nos momentos em que nosso histórico é manchado. A fé é a mão vazia que recebe a justiça dele. É a fé, e não o nosso amor, que nos conecta a essa perfeição. Nossa posição diante de Deus é estável e segura, não pela qualidade flutuante do nosso amor, mas pela rocha inabalável que é a justiça do nosso advogado, Jesus. Então, recapitulando a jornada, a análise que John Piper faz desse texto revela uma ordem que é ao mesmo tempo lógica e libertadora. Primeiro, Deus age em nós através do novo nascimento. Isso produz a fé, que é ver a Cristo como nosso tesouro supremo. E essa fé, ao nos libertar da tirania da inveja e do orgulho, finalmente nos capacita a amar. Manter essa distinção é vital, porque coloca nossa segurança não em nosso desempenho, que é falho, mas na perfeição de Cristo,
que acessamos unicamente pela fé. Exato. E é crucial acrescentar uma última reflexão. Esse entendimento não pode, de forma alguma, servir como uma desculpa para a falta de amor. Ah, estou seguro em Cristo, então não preciso me preocupar em amar os outros. Pelo contrário, essa segurança é o combustível para o amor. Saber que nossa posição é segura, independentemente de nossas falhas, nos liberta da paralisia da culpa e do medo. Não precisamos mais amar para tentar garantir nosso lugar no céu, ou para provar algo a alguém. Somos libertos para amar de verdade, a partir de um coração seguro e grato, mesmo sabendo que esse amor ainda será imperfeito. A segurança em Cristo não nos leva à complacência, mas a uma liberdade radical para arriscar e amar. Essa ideia final nos deixa com um pensamento para refletir. O argumento é que o amor perfeito e a justiça de Cristo são creditados a nós pela fé. Pensando nisso, de que maneira a percepção de ter uma perfeição emprestada poderia mudar não só como encaramos nossas próprias falhas em amar, mas também como reagimos às inevitáveis falhas dos outros em nos amar. Fica a reflexão.